Olá pessoal, então dando início à nossa disciplina de microbiologia enológica, hoje a gente vai estudar os grupos taxonômicos de leveduras, as estruturas celulares das leveduras e também o processo de reprodução das leveduras, tá bom? Mas antes da gente falar sobre esses três pontos, eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre a microbiologia enológica. O que é a microbiologia enológica? Para situar a disciplina de vocês, visto que hoje é a nossa primeira aula. Bom, o que é a microbiologia enológica? A microbiologia enológica é uma área aplicada tanto da microbiologia quanto da enologia. E ela tenta entender aspectos dentro da área de enologia, do processo de elaboração do vinho, com base em conhecimentos da enologia, da microbiologia. Então, a microbiologia enológica ela surge como uma ferramenta, uma área de conhecimento para conhecer alguns pontos específicos do processo de vinificação. Por quê? Porque o produzir o vinho, o processo de elaboração do vinho, ele é um processo de biotransformação. O que seria isso? O processo de transformar o mosto de um vinho, do mosto de uma uva, numa bebida que nós chamamos de vinho, ele é um processo de biotransformação. Por quê? Porque ele é um processo que ele é mediado tanto por leveduras quanto por bactérias. Então, essa transformação do mosto em vinho, ele é resultado do processo metabólico desses micro-organismos. Então, isso é um processo de biotransformação. Então, a microbiologia enológica ela está relacionada ao todo o processo de enologia. A gente pode começar a pensar na microbiologia enológica quando a gente fala dos micro-organismos presentes em uma determinada região. Então, isso seria um aspecto de ecologia microbiana. Entender qual é a população de leveduras ou de bactérias láticas que estão num determinado local e que vão, de alguma forma, interagir com o processo de elaboração do vinho, seja na fermentação espontânea, seja no isolamento de leveduras que têm algum potencial enológico, ou bactérias também, que têm algum potencial enológico. Então, todo esse conhecimento de ecologia microbiana é aplicado para buscar entender essas características que a população de leveduras e bactérias que tem numa determinada região podem dar para um determinado vinho, né? Isso estaria associado ao terroir de uma região e que esses micro-organismos iriam influenciar nessas características sensoriais de um determinado tipo de vinho. Além disso, a microbiologia enológica ela está relacionada ao processo de fermentação, né? Então, todo o processo de fermentação, de produzir, de consumir o açúcar, a sacarose, a glicose e a frutose que estão no mosto e transformar esses açúcares em álcool e também outros metabólitos oriundos do metabolismo secundário da levedura, esses metabólitos, esse álcool, eles vão dar as características do vinho. E o processo de vinificação, o processo de elaboração de um vinho, também ele passa por entender a fisiologia dessas leveduras e entender como eu posso modular esse processo de fermentação e também dos produtos metabólicos que são formados durante a fermentação. Então, o enólogo ele vai ter esse papel de compreender como é que eu posso regular, como é que eu vou controlar parâmetros de temperatura, como é que eu vou trabalhar a questão da nutrição desses micro-organismos, como é que eu vou selecionar determinados tipos de levedura para dar características ao vinho, imprimir características ao vinho que eu tenho interesse, que está na ideia, na concepção daquele vinho que vai ser elaborado. Além disso, a microbiologia enológica também vai atuar no processo de fermentação malolática. Então, da mesma forma que eu vou ter que entender toda a fisiologia da levedura para dar essas características, eu necessito também
entender do processo da fermentação malolática para que eu consiga selecionar uma levedura ou dar condições de temperatura para que o processo de transformação do ácido málico em ácido lático dentro do vinho ocorra. Então, a microbiologia enológica busca isso, tanto selecionar micro-organismos e também dar os conhecimentos básicos para que o enólogo consiga compreender e conduzir esse processo de fermentação malolática. Além disso, os conhecimentos de microbiologia também são aplicados nas análises microbiológicas que podem ser feitas nos lotes de vinhos. Então, conhecimento de cultura, métodos de cultivo de micro-organismos e contagem de micro-organismos também podem ser aplicados ali. E também, dentro de todo o processo, a deterioração, né? Então, o processo de deterioração do vinho, que pode ocorrer por diferentes micro-organismos, também é um processo, também é uma área que a microbiologia enológica atua. Então, a microbiologia enológica, se a gente for ver, ela é aplicada, os conhecimentos da microbiologia enológica é aplicado dentro de todo o processo de elaboração. Por fim, também, eu acho que eu estava esquecendo de falar agora, relacionado ao processo de deterioração, as características de higiene, né? Então, claro que a parte de higiene vocês vão estudar nas disciplinas à frente do curso, mas a disciplina de microbiologia enológica dá essa base, dá esse suporte para vocês conseguirem compreender depois o porquê que eu vou usar práticas de higiene, utilizar determinados tipos de sanitizantes. Então, a microbiologia enológica dá todos esses princípios, dá essas bases, tá bom? Então, aqui eu queria mostrar para vocês da questão eu acho que me empolguei um pouco falando no início e acabei não mostrando, mas aqui está todo, dentro dessa disciplina a gente vai buscar entender, então, todos esses processos, aqui eu tenho um resumo de todos os processos metabólicos que ocorrem dentro de uma levedura e de uma bactéria lática. Aqui são a representação desses dois micro-organismos, e que eu vou, a gente vai dentro dessa disciplina discutir esses pontos. Então a gente vai buscar entender todos esses processos metabólicos, como eu posso modular esses processos metabólicos, tanto de leveduras e bactérias láticas, que vão contribuir nessas etapas aqui da fermentação alcoólica e fermentação malolática, tá? Então, só para situar vocês, o que a gente vai estudar esse semestre em microbiologia enológica. Vamos começar a falar agora, então, sobre o conteúdo da nossa disciplina de hoje, que é falar sobre a taxonomia das leveduras. Então, vamos começar a estudar a parte de taxonomia de leveduras. Mas para a gente discutir sobre a taxonomia de leveduras, a gente precisa entender o que são os fungos. Bom, os fungos eles são divididos em 3 grupos: fungos filamentosos e fungos carnosos, leveduras e fungos dimórficos. O primeiro grupo ele é formado por indivíduos multicelulares, ou seja, formados por um conjunto de células. E essas células elas são organizadas em uma estrutura que é chamada de hifa. Essa hifa, então, ela é um conjunto de células que forma uma espécie de um filamento, e esse conjunto de filamentos que vai formar o organismo que nós chamamos de fungo. Se a gente for associar esses fungos, é o bolor de pão, que todo mundo já viu o bolor crescendo num pão. Esse bolor é um fungo filamentoso. Aqui eu tenho um exemplo do fungo que cresce no pão, um dos fungos, na verdade, que é o Aspergillus niger, que é aquele bolor que forma aquela estrutura preta no pão. E a gente percebe que vão existir 2 tipos de hifas. Hifas vegetativas, que são aquelas que têm a função só de crescimento e absorção de nutrientes e água, e as hifas aéreas. Essas hifas aéreas elas vão sustentar toda a estrutura reprodutiva do fungo. Então, existem basicamente 2 tipos de hifas, as vegetativas e as aéreas.
Os fungos carnosos são aqueles fungos nos quais as hifas aéreas se organizam numa estrutura que a gente chama de corpo de frutificação. E comumente nós damos o nome de cogumelo. Então, os fungos carnosos são os cogumelos. É muito comum da gente encontrar esses cogumelos, por exemplo, no mato ou num gramado, depois que ocorreu uma chuva e o tempo fica úmido e um pouco quente. Essa é uma condição favorável para que ocorra a formação desses cogumelos. Mas na nossa disciplina a gente não vai focar nos fungos filamentosos, a gente vai estudar o outro grupo de fungos, que são as leveduras. Então, o que é uma levedura? Leveduras são seres unicelulares, ou seja, cada ser é formado por uma única célula. E essa célula, ela se multiplica, ela tem característica de se multiplicar por brotamento ou por fissão binária, dependendo do tipo de levedura. Então, aqui nessa imagem eu tenho um exemplo da Saccharomyces cerevisiae, que é a principal levedura que nós vamos estudar na nossa disciplina de microbiologia enológica. E a gente consegue ver aqui bem claramente a estrutura do broto sendo formado, a gente consegue ver aqui a cicatriz de brotamento, né? Então aqui eu tenho essa cicatriz que vai se formar depois que o broto for liberado, né, para o meio. Então nós percebemos que existem diferentes tipos de formas de células da Saccharomyces cerevisiae. Então, leveduras são seres unicelulares formados por uma única célula. E é ele que a gente vai estudar com mais detalhes hoje. E também existem os fungos chamados dimórficos. E como o nome já diz, dimórficos, duas morfologias. Então, esses fungos, eles têm tanto a morfologia de levedura, quanto a morfologia de filamento. Então, eles têm numa determinada condição a forma de levedura, mas também eles vão ter a forma de filamentos. A gente não pode confundir essa morfologia dimórfica com aquelas leveduras que formam pseudo-hifas. Por exemplo, no gênero da Cândida. Quando a levedura cândida está crescendo em meio de cultura, ele tende a formar pequenas estruturas de hifas. Mas isso não caracteriza como sendo um fungo dimórfico, ele ainda é caracterizado como uma levedura, tá bom? Então vamos focar na nossa aula no estudo hoje da taxonomia de leveduras. Os fungos filamentosos vocês vão estudar com mais detalhes na disciplina de fitopatologia. Então, na disciplina de fitopatologia, vocês vão estudar os ciclos reprodutivos dos fungos filamentosos, tá? E de outros grupos também, de outros reinos de fungos que causam doenças, outros reinos de fungos que causam doença na videira, tá? Na nossa disciplina, a gente vai focar nas leveduras. Bom, as leveduras, então, elas fazem parte do reino Fungi, né? Então, o reino Fungi que compreende o domínio Eukarya, então ele é um eucarioto. Isso quer dizer o quê? Que os fungos eles possuem um núcleo individualizado pela carioteca e também possuem organelas que são individualizadas por membranas. Lembre-se das nossas aulas de microbiologia geral. O que é um eucarioto? Né? O que caracteriza um eucarioto? Então, as leveduras elas são um fungo, elas são micro-organismos pertencentes ao reino dos fungos. Tá? Nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, teve uma modificação na taxonomia dos fungos. Por quê? No início dos estudos taxonômicos, se considerava muito características de morfologia do fungo, características fisiológicas dos fungos, mas não era estudada as características genéticas dos fungos. Por quê? Porque não haviam ainda ferramentas que permitissem fazer esse tipo de estudo. Então, toda a classificação e a taxonomia de fungos era baseada nas características morfológicas.
Mas se a gente for começar a estudar os fungos com mais detalhes, a gente vai perceber que os fungos eles podem apresentar diferentes fases durante seu ciclo de vida. Então, um fungo ele pode, em um determinado momento da sua vida, estar num estado de esporo. E em outro momento, ele pode estar na fase vegetativa e se multiplicando na forma de uma hifa ou numa forma de uma levedura. E em outro determinado momento, ele pode formar uma outra estrutura reprodutiva que vai liberar os esporos. Então, os fungos, à medida que os taxonomistas iam estudando os fungos, eles acabavam coletando um fungo e classificando ele num determinado filo, porque ele tinha determinadas características. Mas quando às vezes eles pegavam sem saber o mesmo fungo, mas em um outro momento do seu ciclo de vida, e esse fungo apresentava outras características. Então eles classificavam em outro filo. Então chegou um momento que, quando começou a se estudar a parte de biologia molecular, estudar o genoma desses fungos, se percebeu que havia muita troca de classificação. Então foi feito nos últimos anos um estudo filogenético, um estudo genético dos diferentes grupos de fungos, e possibilitou que nos últimos 10 anos fosse proposto uma nova classificação. E hoje, como é que os fungos são classificados? Os seres fungos que nós estudamos. Eles são classificados no reino Fungi. Então, o reino Fungi, ele também é chamado de fungos verdadeiros. E ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filos e um grupo de fungos amorfos, que antes eram chamados de deuteromicetos, hoje eles são chamados de grupos amorfos. Nesses grupos amorfos estão presentes aqueles fungos que não têm uma morfologia específica, característica, e não consegue ser encaixado em outros grupos. E além disso, esses grupos desses fungos pertencentes ao reino Fungi, ele é um grupamento monofilético. O que isso quer dizer? Que esses fungos, todos eles têm um ancestral comum. Eles partiram de um único ancestral, tá? Já o reino cromista e o reino protista, hoje eles são considerados pseudofungos, ou seja, não são fungos verdadeiros. Dentro do reino cromista, foi incorporado o filo Omicota, que antes pertencia ao reino Fungi, e algumas doenças, como o míldio da videira, está enquadrado dentro. Ele é um omicoto, né? Ele está dentro do filo dos omicotos, então ele está dentro do reino cromista, ele não está dentro do reino Fungi. E também o filo Myxomicota, que também antes era classificado como dentro do reino Fungi, e hoje ele está classificado dentro do reino protista. Eu sugiro para vocês, eu não coloquei nenhum vídeo na nossa aula porque ia estender muito, mas eu sugiro que vocês procurem sobre Myxomicotos no YouTube e vocês vão ver os vídeos de alguns fungos se deslocando. Cara, é muito legal. Fica a dica, assista, vale a pena. Tá? Então, esses grupos, os cromistas, também eles têm um ancestral comum. Ele é um agrupamento monofilético. Já o reino protista, ele é um grupamento polifilético. Isso quer dizer que existem diferentes ancestrais de origem. Então, existem diferentes seres que deram origem a esse reino protista. Mas todos estão alocados dentro desse reino porque compartilham características morfológicas, compartilham características fisiológicas em comuns. Mas mesmo estando alocados em outros reinos, os micotaxonomistas,
eu ia falar micotoxologista, mas é micotoxonomista, e que são aquelas pessoas que estudam a taxonomia de fungos, eles ainda continuam estudando esses organismos, mesmo eles não estando alocados mais no reino fungi, tá? Então, eles continuam sendo estudados por pesquisadores, por cientistas de fungos, tá bom? Mas, no nosso caso, nas leveduras que têm interesse enológico, essas leveduras elas estão alocadas em dois filos. No filo Ascomycota e o filo Basidiomycota. Então, as leveduras que se desenvolvem que tem interesse enológico, eles são alocados nesses dois filos. Bom, o filo Ascomycota, então, é o que apresenta o maior número de gêneros que estão relacionados que tem interesse enológico. Já o Basidiomycota tem dois gêneros. O Rhodotorula, o gênero Rhodotorula, que é um fungo comumente encontrado em solo, então, mas que em algumas vezes ele é isolado, tanto na baga quanto no início do processo de fermentação, quanto o Cryptococcus. Aqui o Cryptococcus, o Cryptococcus, ele também é um fungo do filo Basidiomyceto, que também é um fungo de solo. Então, esses dois fungos, Basidiomyceto, comumente eles são isolados em solos, mas ocasionalmente eles são encontrados tanto nas bagas quanto no início do processo de fermentação, tá bom? Então, são esses dois principais filos que estão relacionados com a enologia. E o que diferencia os Ascomycotos dos Basidiomycotos? O processo de reprodução. Então, a forma de reprodução das duas leveduras são distintas, além de ter características genéticas que separam esses grupos. Eu tenho aqui um dendrograma que ele foi feito com base na região do espaço intergênico do DNA dos fungos, tá? Eu não vou explicar muito essa parte do espaço intergênico, mas é uma região conservada do genoma dos fungos que permite que a gente consiga identificar os fungos e separar eles em relação da sua filogenia. E a gente consegue perceber que esse grupo aqui dos Basidiomycotos, é um grupo que está bem diverso, ele está bem longe dos outros grupos que são comumente encontrados no vinho, que é, por exemplo, o grupo das Saccharomyces, tá? E o que distingue, então, além das características genéticas, é o processo de reprodução. Então, tanto os Ascomycetos, eles vão formar uma estrutura que a gente chama de asca, tá? Que a gente vai ver com mais detalhes quando for falar a parte de reprodução. Mas os Ascomycetos, eles têm a formação dessa estrutura que nós chamamos de asca. Já os Basidiomycetos, ele vai formar uma estrutura que nós chamamos de basidiósporos, que é esse conjunto aqui de células unidas, tá? Então, isso aqui é um basidiósporo, tá? Então, os Basidiomycetos vão formar basidiósporos, enquanto que os Ascomycetos vão formar ascas. Então, é essa característica reprodutiva que separa os dois grupos, os Ascomycetos dos Basidiomycetos, além das características genéticas, tá bom? Então, os Ascomycetos vão formar ascas e os Basidiomycetos vão formar basidiósporos, não basidióforos.
Então, dentro dos ascomicetos, existem 5 famílias que são comumente isoladas tanto das bagas quanto do processo de fermentação, durante o processo de fermentação. Então, são 5 famílias que apresentam diversas espécies, né? Aqui nós temos o exemplo da Saccharomyces, nós temos da Brettanomyces, Cândida, a Deicheria, a Pichia, a Zygosaccharomyces, a Toluróspora, que são leveduras comumente encontradas dentro da família da Saccharomycetaceae. Olha que nome complicado. Então, existem 5 famílias presentes. Eu não vou ficar lendo cada uma delas, mas aqui está representado para vocês. Eu não vou ler porque é bem complicado pronunciar alguns nomes de famílias, tá? Se vocês quiserem, podem dar uma treinada em casa, tá? E com relação aos Basidiomycetos, também existem 2 famílias, tá? Uma no qual vai estar o gênero Rhodotorula e o outro o Cryptococcus, tá? Então, aqui são 2 famílias que geralmente são encontrados esses fungos, essas leveduras pertencentes aos Basidiomycetos, tá bom? Mas, além de ter 2 filos, o Ascomycota e o Basidiomycota, geralmente as leveduras, quando vocês forem ler sobre leveduras relacionadas à produção de vinho, geralmente a separação dessas leveduras não se dá pelos filos, quando geralmente tem trabalhos sobre isso. Geralmente, elas são tratados como o grupo das Saccharomyces, o gênero Saccharomyces, então todas aquelas leveduras que são isoladas de bagas, de partes da planta, do solo onde que a videira está localizada, ou durante o processo de fermentação, todas aquelas leveduras que são isoladas e pertencem ao gênero Saccharomyces é comumente chamado de grupo das Saccharomyces, ou Saccharomyces, tá? E aquelas leveduras que não são isoladas, que são isoladas da baga durante o processo de fermentação, que são isoladas de solo, da folha, e que não pertencem ao gênero Saccharomyces, genericamente eles são chamados de não Saccharomyces. Então, se vocês forem ler trabalhos, ler livros na área de microbiologia enológica e de enologia, vocês vão ver eles tratando as leveduras isoladas dentro desses 2 grupos, o grupo Saccharomyces e o grupo não Saccharomyces. E tem muito trabalho hoje, muita pesquisa, para entender essa parte aqui, ó, dos não Saccharomyces, como a gente vai ver daqui um pouquinho na nossa aula, tá? Mas vamos começar falando então sobre o gênero Saccharomyces. E o gênero Saccharomyces, da mesma forma que o estudo dos fungos, houve muita pesquisa na taxonomia das leveduras do gênero Saccharomyces. Inicialmente, as leveduras não eram classificadas com base no seu genoma. Elas eram separadas muito em razão das características morfológicas, fisiológicas, da capacidade de cruzamento entre uma levedura com a outra e também da onde que ela foi isolada, né? Então, se foi isolada de uma indústria, às vezes se dava um nome, porque era uma levedura que estava sendo utilizado para produzir um determinado tipo de bebida. Então, não tinha ainda um estudo genético aprofundado para conseguir entender quais eram os gêneros e as espécies de leveduras. Então, em 1998, havia um grande número, havia em torno de 21, 22 espécies descritas de Saccharomyces. E com o tempo, começou a se reduzir. Por quê? Começou a se descobrir que muitas espécies que a gente achavam que eram espécies diferentes, na verdade, eram uma única espécie, pertencentes a uma única espécie. Ela só foi isolada em locais diferentes.
Então, em 2003 foi proposto uma taxonomia, um grupo de taxonomia, e em 2011 também foi revisto esse grupo, e hoje foi publicado um trabalho, um conjunto de estudos, na verdade, até de 2011 até 2019, que elucidou muito quais são as espécies de Saccharomyces existentes. E hoje nós temos, eu vou contar aqui com vocês. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espécies de Saccharomyces. Qual foi a grande alteração que se observou nos últimos anos? Primeiro que a Saccharomyces baianus, que antes era separada em duas variantes, que é o Varium e a Baianus, desculpa, ela foi reclassificada em Saccharomyces eubaianus e Saccharomyces uvarium. Por quê? Porque se entendeu que a Saccharomyces baianus, a variedade uvarium, na verdade era uma espécie. Ela não era uma variação da espécie baianus. Já a Saccharomyces baianus, variante baianus, na verdade, ela era aquele micro-organismo que foi descrito como essa variante, ela foi isolada e classificada como Saccharomyces eubaianus. Teve um trabalho de isolamento dessa Saccharomyces eubaianus em cedro na Patagônia. Tá? Acho que foi cedro, agora não lembro qual espécie de árvore. E se isolou essa Saccharomyces eubaianus. Se percebeu que essa Saccharomyces eubaianus era diferente, um pouco diferente da Saccharomyces baianus. E estudando o genoma total dessas 3 espécies, se percebeu que a Saccharomyces eubaianus era uma espécie, a Saccharomyces uvarium era uma espécie, e aquela levedura que havia sido isolada e havia sido identificada e dado o nome da espécie baianus, na verdade ela era um híbrido. Híbrido entre quem? A Saccharomyces eubaianus, a Saccharomyces uvarium, e havia resquícios, havia partes também do genoma da Saccharomyces cerevisiae. Então, as Saccharomyces baianus, essas Saccharomyces baianus que a gente utiliza na indústria enológica para produzir vinho branco ou para produzir espumante, na verdade ela é um híbrido entre 3 espécies de Saccharomyces. Algo parecido também ocorreu com a Saccharomyces pastorianus, que ela tinha sido descrita como sendo uma espécie de levedura, e essa Saccharomyces pastorianus, na verdade, ela é muito utilizada na indústria de bebidas para fazer a cerveja do tipo lager. E se descobriu, na verdade, que a Saccharomyces pastorianus ela é um híbrido também da Saccharomyces cerevisiae com a Saccharomyces eubaianus. Existem hoje vários artigos e trabalhos mostrando esse processo de hibridização, como provavelmente pode ter ocorrido as migrações e os fluxos de migrações da levedura que acompanhou o processo de migração dos seres humanos, que isso é uma coisa muito mais legal. Eu não vou discutir isso muito, mas caso vocês tenham interesse, eu posso compartilhar esses trabalhos com vocês. Mas hoje se sabe que a Saccharomyces pastorianus, na verdade, ela é um híbrido entre a Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces eubaianus, tá? Então, até os anos 2000, então, quando ainda essas espécies de leveduras elas eram separadas no grupo estricto, grupo lacto, hoje
nós não temos mais essa subdivisão da espécie Saccharomyces entre esses dois grupos também. Isso foi outra alteração que ocorreu nos últimos anos. Então esse grupo lato, que era classificado, algumas espécies de Saccharomyces eram classificadas nesse grupo lato, eles foram reclassificados em outras espécies e saiu do gênero Saccharomyces e ficou apenas esse grupo stricto, que não é mais chamado de stricto, é chamado de Saccharomyces. E houve essa redução do número de espécies dentro do gênero Saccharomyces, porque se descobriu que muitas das espécies, na verdade, eram híbridos entre outras espécies. Tá? E hoje a gente está tratando a taxonomia de Saccharomyces, do gênero Saccharomyces, como sendo híbridos interespecíficos, ou seja, híbridos entre espécies que têm a capacidade de reprodução. E muitos dos produtos comerciais que nós utilizamos hoje, tanto para a produção de vinho, mas para a produção de cerveja também, aqui eu tenho o caso da SU06, aqui, que é uma estirpe comercial bem comum, que na verdade é um híbrido entre Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces ovarium. Aqui eu tenho vários isolados também, muitos deles comerciais aqui, da uva ferme também, que é um híbrido entre duas espécies também de Saccharomyces. Então, muitas das leveduras comerciais hoje se descobriu que, na verdade, são híbridos, tanto naturais ou que ocorreram no ambiente da indústria enológica, dentro das cantinas, e que foram isolados, que algumas vezes era classificado no nome, que hoje, na verdade, sabe-se que é um híbrido entre duas espécies diferentes. Tá? Essa tecnologia dos híbridos também, ela começou a ser explorada também porque permite que eu consiga agregar características entre duas espécies diferentes. Foi o que ocorreu aqui com a Saccharomyces pastoreum, mas de forma natural. A Saccharomyces pastoreum, ela pegou a capacidade que a Saccharomyces eubaianus tem em tolerar temperaturas mais baixas. Então ela pegou essa capacidade de tolerância a baixas temperaturas e pegou as características de eficiência na fermentação e na degradação da maltose, né? Então, e conseguiu ter uma levedura que é hábil para fazer o processo de fermentação de cerveja do tipo lager, né? Então, esse processo de hibridização natural está sendo utilizado, sempre foi utilizado na indústria de bebidas para desenvolver culturas para o processo de fermentação. E algo que está sendo muito estudado hoje em dia. Bom, eu não vou aqui falar de espécie por espécie, característica por característica, porque eu quero dar um panorama geral sobre esse processo de taxonomia. Tá? Tem bastante material nos capítulos dos livros que eu vou disponibilizar para vocês que vão descrever essas características de cada uma das espécies, mas isso tem muita variação entre isolado, entre linhagens, então eu não vou tratar de características gerais de cada um, porque eu acho que é algo um pouco interessante. Eu acho mais interessante a gente falar sobre esses aspectos taxonômicos. Bom, com relação ao outro grupo das não Saccharomyces, que são considerados dentro da enologia, esse grupo das não Saccharomyces, ele agrega várias espécies diferentes de leveduras. Tá? Então eu tenho aqui várias espécies de gêneros e de filos diferentes. Lembrando que aqui eu tenho o filo dos basídio, né? Como a gente viu antes. Aqui eu tenho basídio e esses aqui são representantes de asco. Então ascomicetos e basídio-micetos. Mas são leveduras que não são enquadradas no gênero Saccharomyces. Então são tratadas como não Saccharomyces. E percebam que são diferentes espécies. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas existem outras espécies que são encontradas tanto na baga quanto isoladas durante o processo de fermentação.
E hoje se sabe que e vem se buscando entender essas leveduras não Saccharomyces, principalmente pela influência que elas têm, tanto na elaboração de vinhos a partir da fermentação espontânea, mas também a contribuição que essas leveduras podem ter no início da fermentação, né, no início do processo de fermentação, imprimindo algumas características sensoriais, produzindo alguns metabólitos que podem contribuir de forma positiva durante o processo de elaboração de vinho, mas também, dependendo do tipo de levedura, da espécie de levedura, elas podem ser também deteriorantes do vinho, né? Então depende muito de como essa levedura vai ser manejada e como ela vai imprimir as suas características durante o processo de fermentação. Ou seja, a quantidade de metabólitos secundários, ésteres, álcools superiores, a produção de aldeídos, cetonas. Então, esses compostos oriundos do metabolismo secundário, como é que eles vão ser produzidos e as quantidades que eles vão ser produzidos e como isso vai interferir no processo de vinificação, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês um artigo, ele é até de 2013, mas existem outros artigos mais recentes, mas eu estou trazendo aqui porque ele é de um grupo de pesquisadores brasileiros, né, que eles estudaram a diversidade desses isolados de leveduras durante a fermentação espontânea de algumas variedades de vinho brasileiro. Na verdade, eles estudaram Isabel e uva Bordeaux. E eles isolaram as leveduras que estavam na baga da uva e eles viram que havia um grupo bem diverso de leveduras na baga. Eles encontraram uma maior frequência de leveduras nas uvas do tipo Bordeaux, tá? Do tipo Isabel, aqui a azinho é Isabel, em comparação da uva Bordeaux. Então aqui eu tenho uma maior frequência de leveduras na uva Isabel do que na uva Bordeaux. Mas claro que isso vai variar. Isso nos diz o quê? Que essa diversidade ela varia de acordo com o local, ela vai variar de acordo com as condições ambientais, com a espécie ou a variedade, com a população de plantas ao redor. Então, essa diversidade de leveduras que eu tenho dentro do sistema do vinhedo, do ecossistema do vinhedo, ele varia muito com relação às características ambientais, né? Então, vai ter essa variação. E nesse caso, eles observaram que teve maior frequência para as uvas Isabel, no ambiente das uvas Isabel, em comparação com o ambiente da uva Bordeaux. E eles encontraram, então, uma maior frequência dentro dessas duas espécies, analisando a frequência de espécies, para as leveduras do gênero Rhaniaspora, tá? Depois foi a Pictia, depois Cryptococcus, aqui ó, nós temos um Basidium miceto, Cândida eles encontraram, Saccharomyces, olha Saccharomyces aqui, ó, G. Então percebam que o gênero Saccharomyces geralmente ele está numa frequência muito baixa na superfície da baga, tá? E no ambiente, ele não tem uma frequência muito alta. E a maior frequência tá dessas outras espécies não Saccharomyces, quando estão presentes na baga. Mas quando eu inicio o processo de fermentação, o que a gente observa? Aqui eu tenho 3 etapas, 3 momentos do processo de fermentação, tanto para a uva Bordeaux e aqui em comparação com o Cabernet Sauvignon. Tá? E eles perceberam que no início da fermentação existe uma maior frequência de quem? Da Rhaniaspora. E nem era perceptível, eles nem conseguiram isolar Saccharomyces cerevisiae no início do processo de fermentação. Então, ó, percebam que eu não tenho aqui no início, na primeira fase,
a Saccharomyces cerevisiae. Aqui eles encontraram Rheniaspora e a Pictia, também que foi bem frequente. Mas só que à medida que iniciou o processo de fermentação, a população de Saccharomyces aumentou, né? E como era uma fermentação espontânea, não houve controle com SO2. Então, a população de leveduras de Saccharomyces foi aumentando em razão do crescimento da levedura, em razão das condições do meio de fermentação, que selecionou esse grupo de leveduras e impediu e diminuiu a população das outras leveduras nativas. Então, houve uma mudança nas condições do meio de fermentação e ocorreu uma sucessão entre a população das leveduras não Saccharomyces, que eram nativas, em comparação da Saccharomyces cerevisiae, da levedura do gênero Saccharomyces. Então ocorreu uma sucessão. E geralmente se observa que essa diversidade de leveduras não Saccharomyces, dentro dos processos de fermentação, eles aumentam a complexidade, principalmente a complexidade aromática. E é algo que vem se estudando muito, entender essa composição dessa população de leveduras nativas e talvez trabalhar com práticas, com técnicas de fermentação espontânea para que eu consiga ter um produto de melhor qualidade manejando um procedimento de fermentação espontânea, ou isolar essas leveduras nativas que tenham características sensoriais interessantes e fazer um produto, um mix, no qual eu vou ter a inoculação da Saccharomyces cerevisiae e também eu posso ter a inoculação de alguns isolados interessantes dessas leveduras nativas. Também isso daí é um produto, é um estudo tecnológico que pode ser feito, tá? Mas é interessante a gente compreender o que não é só a Saccharomyces cerevisiae que vai estar presente na uva e que vai estar dentro do processo de fermentação. Existe uma população, um conjunto inteiro de leveduras que vieram do campo, que vieram que estão presentes na baga e que vão influenciar o processo de fermentação. Tá bom, pessoal? Eu estou olhando para minha cachorra aqui que está se coçando, tá? Então, agora que a gente falou sobre a taxonomia, a gente deu uma abordagem geral sobre a taxonomia, eu vou pedir para você. Vamos começar agora então a estudar a parte da citologia, então da estrutura das células das leveduras. Agora que a gente já discutiu na primeira parte da aula sobre a taxonomia das leveduras, vamos falar um pouco sobre as estruturas que compõem a célula, uma célula típica de levedura. A gente vai utilizar como modelo para o nosso estudo as células da Saccharomyces cerevisiae, tá? E as células da Saccharomyces cerevisiae, ela é uma célula unicelular, né? Ela é um ser unicelular, como a gente viu no início da aula, e que ela se reproduz por brotamento. Existem algumas leveduras que também são isoladas, que podem ocorrer e ser isoladas da casca e do mosto, que se reproduzem por fissão binária, que a gente vai ver isso na última parte da aula, mas a Saccharomyces cerevisiae se reproduz por brotamento. Então aqui a gente tem uma imagem, um desenho esquemático de uma célula de levedura, né, que ela está formando o seu broto, e aqui tem a representação de uma microscopia de varredura de uma célula de levedura. Então o que a gente vê aqui é a parte externa da célula, tá? A célula de uma levedura, então, ela tem essa parte externa que é toda ela recoberta pela parede celular. E também nessa parte externa é observado que a cicatriz de brotamento.
cicatriz de brotamento. Então, a parte externa da célula levedura, ela vai ter a parede celular, a parte externa da parede celular, e a gente vai conseguir enxergar e observar a cicatriz de brotamento. Em algumas células a gente consegue também perceber os brotos. Isso também ocorre de forma bem frequente, ver brotos sendo formados nessas células de leveduras. Então, aqui a gente está olhando a parte externa da célula, e se a gente for fazer um corte nessa célula de levedura, né, o que a gente vai enxergar no interior da célula levedura? Bom, a parte externa, né, nós vamos enxergar a parede celular. Existe também a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática aqui, que é essa linha aqui, ó, representa a membrana plasmática. E percebam que existe um espaço que é formado entre a membrana plasmática e a parede celular. Esse espaço aqui é chamado de espaço periplasmático, que é o espaço formado entre a parede externa e a membrana plasmática. Lembrando que a levedura ela é um ser eucarionte, então ela vai ter um núcleo individualizado, no qual dentro desse núcleo eu tenho o DNA, organizado na forma de cromossomos, e pode ocorrer também plasmídios dentro desse núcleo do DNA. Tá? Então, esse núcleo do DNA vai ser delimitado pela carioteca, e na parte envolvendo essa carioteca, nós vamos encontrar o retículo endoplasmático, tanto o retículo endoplasmático liso, quanto o retículo endoplasmático rugoso. Nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, e aqui nós temos o retículo endoplasmático liso. Um é responsável pela síntese de proteínas e a outra parte é pela síntese de lipídios. Lembra-se que a gente viu isso na nossa aula de estruturas celulares. Além do núcleo, existem as mitocôndrias nas leveduras. Então percebam que as mitocôndrias elas são responsáveis pelo quê? Pelo processo de respiração aeróbica, quando a levedura está crescendo no ambiente aeróbico, né, e pela produção de energia, pela síntese do ATP. E lembre-se que dentro da mitocôndria também então a gente encontra o DNA mitocondrial, o DNA da mitocôndria. O que mais a gente tem aqui? Nós temos aqui o complexo de Golgi, no qual ele vai fazer a finalização do processo da construção das enzimas ou da estrutura de lipídio, de fosfolipídio, ou da estrutura das unidades da membrana plasmática, né? Então, e percebam que no final desse complexo de Golgi, ele está liberando uma vesícula, e essa vesícula ela está depositando o seu material no espaço periplasmático. Isso já diz uma coisa, que nesse espaço periplasmático é um local onde vão ficar enzimas, que vão ter diferentes funções e vão ser muito importantes no processo de fermentação. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, quando a gente estiver começando a falar sobre metabolismo e o processo de fermentação. Além disso, é encontrado inclusões lipídicas nas células das leveduras, que vai ter uma função de reserva de lipídio para a levedura. E também nós vamos encontrar o que? Vacúolos, que vão dentro desse vacúolo vão se acumular então algumas substâncias que vão ter funções também dentro da célula, e a presença de ribossomos livres que vão ajudar na síntese de proteínas também. Tá? E aqui tem uma palavra chamada exocitose. O que é a exocitose? É o processo de liberação de enzimas para o meio. Então as leveduras elas fazem isso, elas sintetizam enzimas, né, e elas liberam para o espaço periplasmático, e desse espaço periplasmático essas enzimas passam para o meio externo. Então essas enzimas sendo liberadas para o meio é chamado do processo de exocitose. Tá?
Vamos dar uma olhada então em cada uma dessas partes, principalmente discutindo aquelas que têm uma maior relação com o processo de vinificação. Eu não vou discutir a função de todas, porque a gente viu isso na aula de microbiologia geral. E a função da maior parte dessas partes aqui, as funções dessas partes, também está no material que eu deixei para vocês lerem. Se vocês forem olhar no Moodle, tem um livro ali, não um capítulo de livro, mas tem a estrutura de livro no qual vocês vão clicar ali e vocês vão fazer a leitura do material, tá? Bom, vamos começar falando então pela parede celular. Qual é a função da parede celular? Vamos olhar aqui. A primeira função da parede celular é dar forma para a célula. Então ela mantém um certo nível de rigidez que dá essa forma para a célula. Ela protege também a célula das diferenças osmóticas que existem entre o meio externo e o meio interno. Então, ela é uma estrutura de proteção, tá, da célula da levedura. E ela é composta por o quê? Um polímero de glicose na forma de um 3-beta-glicano, ou seja, é um polímero de uma glicose. Eita, que meu desenho de glicose está muito feio. Tá? No sentido beta, tá? Então ela está com ligação beta de uma glicose com a outra. Então ela é um polímero, assim fica mais fácil, um polímero de glicose, sendo que esse polímero é ligado por ligações beta 1,3, ou seja, a ligação glicosídica entre esses dois açúcares é do tipo beta 1,3. E esse glicano, esse beta 1,3 glicano, esse polímero de beta 1,3 glicano, ele tem uma estrutura fibrosa e ele dá rigidez à parede e ele se liga na quitina. A quitina também dá essa propriedade de rigidez para a parede celular. Já a beta-glicano 1,6, ela não vai ter essa forma de fibra e ela vai ter uma estrutura amorfa, ela não tem uma forma definida. Então, ela dá elasticidade para a membrana. Então, a parede celular ela é rígida, então ela é dura, mas ela é elástica. Ela consegue, ela é dura, mas ela consegue ter elasticidade, tá? Pense como se fosse uma bola de basquete, tá? Que ela é dura, ela é rígida, mas se vocês apertarem a bola, ela é elástica, ela cede, mas ela tem uma consistência rígida, tá? E esse glicano, beta 1,6 glicano, ele se liga às manoproteínas. As manoproteínas, elas são uma estrutura de proteína ligado a um polímero de manose, que também a manose é um açúcar, tá? Então eu tenho um polímero de manose ligado a uma estrutura de um polipeptídeo. Ela corresponde a 20 a 50% do peso seco da parede celular, então ela tem uma concentração bem expressiva. O glicano corresponde em torno de 60%. E a quitina é uma substância que dá dureza, rigidez para a membrana, tá? E ela corresponde a 1 a 2% da composição da parede celular. A quitina é uma substância extremamente rígida e ela se acumula aqui nas cicatrizes. Então, essa cicatriz aqui tem uma alta concentração de quitina, tá? Então, a parede celular aqui da levedura, a gente consegue ver nessa representação desse desenho. Vou explicar para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a membrana plasmática, tá? Eu tenho aqui a membrana plasmática que corresponde a essa linha aqui, ó. Tá? Então, corresponde a essa linha aqui, ó, da membrana plasmática. Aqui eu tenho a parede celular, então essa fração aqui, essa parte é a parede celular. Vamos juntar aqui a parede celular. Aí, aqui, ó.
Aqui vai ficar direitinho. Aqui eu tenho a parede celular e aqui eu tenho o espaço periplasmático. Ó, aqui eu tenho o espaço periplasmático e aqui eu tenho a membrana plasmática, tá? Então, aqui no espaço periplasmático, que é o local que fica entre a parede celular e a membrana plasmática, é o local onde que vão estar as enzimas, que vão catalisar as reações químicas na célula. Então, ali vão ter várias enzimas presentes nesse espaço periplasmático. A gente vai falar delas na próxima aula, tá? Mas lembre-se que nesse espaço periplasmático vão estar várias enzimas. Lembre-se disso. E nessa parte aqui eu tenho a parede celular. Então, a parede celular ela vai ser formada então pela beta-1,6-glicano, né, que é essa constituição amorfa aqui na célula. Ela vai ter na sua constituição a beta-1,3-glicano também, que tem uma estrutura já formada, que vai se ligar com as manoproteínas. Ó, aqui eu tenho uma estrutura de uma manoproteína. Tá? Aqui eu tenho a beta-1,6-glicano se ligando à manoproteína. E a beta-1,3-glicano ela vai se ligar também à quitina. Então, a quitina também vai ser um filamento que vai se acumular na parede celular. Tá? Então, eu tenho aqui a beta-1,3-glucano, que vai dar elasticidade. Ó, percebam que ela está nesse sentido aqui, no sentido X da célula. E a beta-1,3-glucano, ela está no sentido Y. Então, eu vou ter resistência, rigidez aqui, mas eu vou ter elasticidade nesse sentido. Então, essa combinação da cadeias de beta-1,3-glucano com a beta-1,6-glicano, ela vai dar essa rigidez e vai dar a elasticidade. As manoproteínas também vão estar presentes aqui na célula. Ela vai ter uma função importante, daqui a um pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E a quitina, ela vai dar rigidez também à célula, vai ajudar na rigidez. Tá? Então, quais são as funções então da parede celular? A primeira função é de proteção. Ela vai proteger a célula, principalmente de diferença de potencial osmótico. Então, se a célula ficar num ambiente hipotônico ou hipertônico e possa ocorrer plasmólise ou ocorrer o rompimento da célula, né, ou a desidratação da célula, a parede celular vai ajudar que isso não ocorra tão facilmente. Tá? Então, isso permite que as leveduras tenham uma maior tolerância a essas diferenças de pressão osmótica do que as bactérias, por exemplo. As bactérias não têm tanta tolerância assim a essa diferença de pressão osmótica. Outro fator importante, que daí está relacionado à produção de bebidas alcoólicas, é o processo de floculação e o fator killer. E também aqui a gente pode falar também sobre a autólise. Mas a autólise é algo um pouco mais complexo, mas que também vai estar relacionado com a parede celular. Então, para a produção do vinho, existem 3 processos que a parede celular vai interferir. Com relação ao fator killer, o que é o fator killer? Fator killer são algumas leveduras, elas produzem algumas toxinas que muitas vezes elas são proteínas ou glicoproteínas, e essas exotoxinas elas vão interferir principalmente na síntese da parede celular. Ela vai inibir a enzima que vai sintetizar o glicano. Então, essas toxinas, elas impedem que ocorra a síntese dessas estruturas aqui. Ó. Não vai ter glicano e não vai ter
as duas formas de glutacano, tanto a fibrosa quanto a amorfa. Isso vai fazer com que a parede celular não seja formada de forma correta e a célula acabe morrendo. Então, o fator killer ataca diretamente esse processo de formação da parede celular. Existem dois fenótipos de uma forma geral, existem outros fenótipos, variaçõezinhas, mas basicamente existem dois fenótipos, o fator killer positivo e o fator killer negativo, e tem as killer neutro. O que é o fenótipo killer positivo? É aquela que vai produzir essa toxina. O fator killer negativo são aquelas leveduras que são sensíveis a essa exotoxina. E existe também o fenótipo neutro, que ela não é tolerante, ela não produz a toxina, mas também ela não é sensível. Tá? Então existe um fenótipo neutro também. Vamos dar uma olhada nessa imagem que ajuda a entender esse fenótipo, o fator killer. Isso aqui é um ensaio, é um teste de antagonismo, né, que se faz para identificar se uma levedura tem o fator killer ou não. Então eu tenho aqui a cultura cultivada em risco, né? Eu tenho 4 riscos aqui com uma cultura, e essa cultura aqui é killer positiva. Por quê? Porque ela formou um halo nessa cultura aqui que é sensível, ou seja, killer negativa. Ela não tem o fator killer, ela não está matando essa levedura aqui e é sensível à toxina que é produzida por essa. Então, esse fator killer, ele é interessante identificar essa característica quando a gente vai fazer um procedimento de seleção, um programa de seleção de leveduras, saber quais são aquelas leveduras que a gente está isolando, qual que é killer positivo e qual que é killer negativa, porque essa característica de ser um fator killer dá uma vantagem competitiva para a levedura. Porque se a levedura tiver esse caráter killer positivo, ela vai conseguir competir melhor com outras leveduras nativas, né? E ela vai mais facilmente se desenvolver no meio no mosto. Então, as leveduras, essa característica de fator killer é uma característica muito importante para a gente selecionar. Eu deixei para vocês no material, que eu deixei para vocês para terem a leitura, tem um texto explicando com um pouco mais detalhes essa questão do fator killer, o que é o killer positivo, quais são as características e quais são os mecanismos de inibição. Tá? Com relação a outra propriedade, também que é característica então das manoproteínas, aqui, ó, presentes aqui nas manoproteínas, que está relacionado às manoproteínas, é a capacidade de adesão em superfícies. Então, essas manoproteínas, em função delas terem essa cadeia de manose ligadas a uma proteína, elas permitem que essas cadeias tenham carga e elas consigam se fixar, em razão dessas cargas, em superfícies. Então ela permite essa adesão. Isso faz com que essas manoproteínas elas possam formar biofilmes. Fazem com que algumas leveduras consigam se absorver as superfícies e formar um biofilme. Então, muitas vezes, num tanque de fermentação, a gente vê as leveduras elas ficarem aderidas, formando um biofilme na superfície do tanque de fermentação. Então, isso ocorre em razão dessas cargas que tem nessas manoproteínas, né, da parede celular das leveduras. Ela também permite que ocorra a adesão, né, ou seja, ocorra que uma célula de levedura se ligue na outra. Então, essas manoproteínas aqui fazem que uma célula fique ligada na outra. Tá? Esse processo de adesão de uma célula com a outra, ela é um processo que a gente chama de floculação. Ela permite a floculação da levedura. Tá?
Então, pelo fato da levedura ter essas manoproteínas, ela consegue reconhecer a manoproteína da outra estrutura e fazer uma ligação. E então uma célula vai se ligando com a outra, vai formando um pequeno flóculo, esse flóculo vai formar um flóculo maior e vai chegar a um ponto que o flóculo vai ter um determinado tamanho que ele vai acabar se precipitando no meio no qual a levedura está crescendo. Aqui eu tenho uma imagem, isso aqui na verdade é um processo de produção de cerveja, tá? Não é de vinho, no qual ele compara duas leveduras. Ele está testando levedura ou está testando cálcio? Não, ele está testando levedura. Faz tempo que eu li esse artigo. Ele está testando duas leveduras, uma que ela flocula de forma mais fácil e a outra que flocula, não flocula tão bem dentro de um determinado tempo. Ou seja, uma flocula um pouco mais rápida em comparação à outra. E a gente consegue aqui ver o processo de floculação, ó, que as duas, comparando uma levedura com a outra, aqui uma está mais precipitada que a outra. O que aconteceu aqui? Bom, aconteceu que essa estrutura da manoproteína, ela acaba se ligando, olha aqui, ó, ela acaba se ligando na estrutura de manose da outra proteína. Então, eu tenho aqui cadeias de manose, aqui eu tenho a estrutura da manoproteína, e ela acaba se ligando. E esse processo de ligação, essa ativação do processo de ligação, ele vai ocorrer com quem? Com cálcio. Então, lembre-se quando a gente falou na disciplina de microbiologia básica, que a gente falou de micronutrientes, né? Então, no processo de fermentação, o mosto ele tem que ter cálcio, tá? Tem que estar disponível cálcio. Porque se o cálcio for deficiente no mosto, além de ter outros problemas, ele vai dificultar o processo de floculação. Então, eu vou adicionar cálcio no mosto, ele vai fazer com que ative essa manoproteína, ela ative e permita que ela se ligue na estrutura de lectina que vai ter na superfície da outra levedura. Tá? Então aqui eu tenho uma cadeia também de açúcares, né, que é chamada de lectina, e a manoproteína vai se ligar nessas lectinas ali. Tá? Então, é outra propriedade da parede celular e das manoproteínas. Esse processo de floculação, ele vai ocorrer, na verdade ele ocorre durante todo o crescimento das leveduras, mas a gente vai visualizar a floculação ao final da fermentação, quando as células começarem a se depositar. E muitas vezes, quando você for fazer um tratamento térmico, né, fazer um cold crash ao final do processo de fermentação, que vai parar o metabolismo e também vai fazer com que as células floculem, né, que elas se precipitem no fundo do tanque de fermentação. Outra característica importante da parede celular está relacionada ao processo de autólise. No final do processo de fermentação, quando aqui eu tenho aqui uma representação da curva de crescimento, né? Aqui, ó, fase lag, exponencial, estacionária, fase de morte, né? E aqui os diferentes processos que ocorrem e que são limitantes para o crescimento das leveduras. Isso aqui é um outro trabalho, mas eu achei legal de trazer porque ele mostra o processo de autofagia. O que é o processo de autofagia? As leveduras, quando elas estão em declínio, a sua população, e as células estão começando a morrer, elas começam a produzir enzimas que vão degradar a parede celular. Tá? Então ela vai romper essa parede celular. Isso é um processo de autofagia, que as células elas vão realizar uma autólise, elas vão começar a se romper, produzir enzimas que vão se romper. Essas enzimas hoje elas são muito estudadas para a síntese dessas enzimas e a extração dessas enzimas relacionadas ao processo de autólise.
elas estão sendo hoje muito estudadas como um insumo durante o processo de fermentação, para ser utilizados no processo de fermentação, para aumentar a quantidade de manoproteínas no vinho. Por quê? Além de ter essa característica de floculação, além de dar proteção, além de fazer a fixação na superfície, as manoproteínas, elas atuam como um estabilizador do vinho, tá? Por quê? Porque a partir do momento que as células começam a entrar num processo de autofagia e de autólise, ao longo do tempo, as células começam a se romper. Tá vendo? Aqui eu tenho as células das leveduras, aqui, ó, durante o processo de fermentação. Aqui, ó, elas estão toda pimpona, estão cheinha, gordinha, né? Mas à medida que as células vão terminando o processo de fermentação alcoólica, tá? E depois de um determinado tempo, depois do processo de fermentação e finalizar a fermentação alcoólica, as células das leveduras elas começam a murchar e elas começam a entrar nesse processo de autólise. Elas começam a produzir essas enzimas, liberar essas enzimas, que essas enzimas vão estar no espaço periplasmático também, e essas enzimas começam a degradar, quebrar toda a manoproteína. E essa manoproteína, ela é liberada no mosto. Na verdade, já não é mais mosto, é naquilo que está sendo transformado em vinho. E ela vai promover a estabilização, vai ajudar no processo de estabilização do vinho. Tá? Então ela vai ajudar a fazer a precipitação tartárica, aqui, ó. Então essa manoproteína vai se ligar com ácido tartárico e ajudar no processo de estabilização tartárica, porque ela vai começar a se ligar a esse ácido tartárico, as proteínas que vão ser liberadas da quebra da manoproteína, vai se ligar com o ácido tartárico, formar um coloide e precipitar, ajudar a precipitar esse ácido tartárico. Então vai reduzir a quantidade de ácido tartárico presente. Mas o processo de autólise, além de liberar essas manoproteínas, elas vão ajudar também liberando outros compostos no mosto, né? Então vai liberar aminoácidos, vai liberar lipídios, vai liberar ésteres, álcools superiores, aldeídos. Então várias substâncias que foram formadas dentro da célula, que estavam acumuladas ali dentro, também vão ser liberadas. E essas substâncias vão ajudar a compor as características sensoriais do vinho. Pode ser de forma positiva ou pode ser de forma negativa, né? Mas elas vão ajudar a compor essas características aromáticas, tá? E a quitina, como a gente viu, falou um pouquinho já no início da aula, a quitina ela vai se acumular aqui na cicatriz de brotamento. Então, essa estrutura que vai ser formada a partir do broto, essa estrutura aqui vai ter um grande acúmulo de quitina. Aqui uma técnica de microscopia que eles conseguiram corar a quitina e ela ficou fluorescente. Então eles conseguem ver onde é que tem um acúmulo de quitina. E eles observaram, então comprovaram que o acúmulo de quitina, a maior concentração de quitina, ela se localiza nas cicatrizes das leveduras, tá? Então, e ela vai ter essa rigidez. Essa cicatriz é algo muito duro, né? É algo que não é maleável, né? Tanto que o número de cicatriz acaba sendo limitante no tamanho da célula, né? Tem, em torno de média, as células das leveduras têm um máximo 20, 24 cicatrizes. Então, seriam as possibilidades que ela tem de realizar brotamento. Mas, quando ela chega nisso, ela já está no fim de seu ciclo, já teve muita alteração de genoma, já teve muito processo de divisão da levedura e provavelmente já teve problema de quebra dos telômeros, então outros processos que vão provocar o envelhecimento e a morte da célula. A outra estrutura, então, que é importante é a membrana plasmática, da gente falar, né? A gente viu na nossa aula de estruturas, a gente discutiu bastante sobre a estrutura das membranas plasmáticas, né? Mas a membrana plasmática, então, ela é uma estrutura formada por fosfolipídios, né? Então, esses fosfolipídios aqui vão dar uma porção
hidrofílica e uma parte hidrofóbica para a membrana, que isso vai regular os processos de entrada e saída de solutos, de água, de compostos dentro da célula. E na membrana plasmática vão ter as proteínas chamadas de permeases, que a gente viu isso também na nossa aula de microbiologia geral. Lembre-se daquelas proteínas que vão regular a entrada de nutrientes para dentro da célula, tá? Por que é importante para saber isso? Porque a célula, todo o processo de entrada de glicose, de frutose e de outros nutrientes dentro da célula vai se dar por esses transportadores, né? Então, as moléculas menores, né, tipo de glicose, frutose, galactose, se for uma produção de cerveja, essas estruturas, essas moléculas de açúcares, né, esses monossacarídeos, eles vão entrar por meio de permeases, que são proteínas que vão estar presentes na membrana plasmática. Já os disacarídeos, eu vou ter transportadores, um transporte ativo, que vão jogar esses disacarídeos para dentro da célula. Então, a sacarose, ela vai permitir a entrada dessas moléculas por meio desses transportadores, tá? A gente vai estudar um pouco melhor, eu vou contar essa história da entrada desses monossacarídeos, esses disacarídeos na nossa próxima aula, quando a gente falar sobre o metabolismo microbiano, tá bom, pessoal? Tem no nosso material da nossa disciplina no Moodle, então ali vai ter um capítulozinho que vai estar todo descrito, todas as estruturas e com mais detalhes daquilo que a gente falou, tá? E no material que eu estou compartilhando com vocês também, naquele capítulo de livro que está em inglês, também tem toda essa explicação sobre as estruturas. Tá legal, pessoal? Então, vamos falar então sobre a reprodução das leveduras. Na última parte da nossa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a reprodução das leveduras. As leveduras, então, elas se reproduzem de uma forma assexuada e de uma forma sexuada. Assexuada, não existe conjugação de gametas, ou seja, tu não tem um compartilhamento, uma fusão de gametas, não existe uma meiose na reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, as células passam por uma etapa de meiose, no qual tu tem conjugação dos cromossomos, ou seja, uma conjugação do DNA. Então as leveduras elas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Dentro de uma população de leveduras, pode estar ocorrendo simultaneamente um processo de reprodução assexuada ou uma etapa de reprodução sexuada. A reprodução assexuada ela é ela que ocorre com uma maior frequência no crescimento das leveduras. Geralmente, quando eu tenho uma boa disponibilidade de nutrientes, eu tenho uma boa condição para o crescimento das leveduras, elas vão se reproduzir prioritariamente com uma maior frequência de uma forma assexuada. Essa reprodução assexuada pode ocorrer de duas formas, ou por brotamento ou por fissão binária. A reprodução por brotamento é aquela que vai ocorrer com a Saccharomyces cerevisiae. E a reprodução binária é aquela que vai ocorrer com a Cyxosaccharomyces, tá? A Cyxosaccharomyces ela é uma levedura que é isolada comumente, que ocorre, tem uma certa frequência, no isolamento tanto de leveduras presentes na baga, no moço, então ela é encontrada. E essas leveduras elas se reproduzem por fissão. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora, tá? Então, o brotamento ele se caracteriza por, ao final do processo, durante o processo e ao final, ocorrer a formação de um broto. Tu não tem uma célula se dividindo em duas.
tu tem uma célula emitindo um broto. Então, isso é um processo de brotamento, tá? Vamos dar uma olhada, então, aqui para entender esse processo de brotamento. Vocês acho que vocês viram esse vídeo quando a gente falou na disciplina de microbiologia geral, a gente falou de crescimento microbiano. Eu vou começar a rodar aqui um vídeo e vamos acompanhar a emissão do broto dessa célula aqui, ó. Vamos cuidar essa célula aqui, tá? Vamos ver se eu consigo marcar ela. Ó, essa célula aqui. Então vamos começar a rodar o vídeo. Ó. Perceba que ela tá agora, ela começou a emitir um broto, tá vendo? Eu tenho um broto que está sendo emitido aqui. Então vamos ver o que vai acontecer com esse broto. Ó, ele está crescendo, né? Ele emitiu um broto. Ó. Ele formou-se o broto e daqui um pouquinho ele vai emitir mais um broto. Ó, agora ele está emitindo mais um broto. Então eu tenho um indivíduo emitindo um broto. Esse indivíduo depois vai emitir mais um broto. Esse indivíduo aqui pode emitir outros brotos também, só que ele não ocorreu, né, dentro desse vídeo, tá? Então esse é o processo de brotamento. Se a gente for acompanhar esse processo de brotamento, ele é dividido em 4 etapas que está relacionado ao processo de mitose, tá? Nesse processo de brotamento, o que vai resultar? Num processo de mitose, no qual o DNA da célula vai ser dividido em 2, tá? Nesse processo de mitose, então, ele vai ser dividido em 4 etapas. Uma etapa G1, que é um período que precede a síntese de DNA. Na etapa S2, que é aquela que vai ocorrer a síntese de DNA, então o DNA vai ser sintetizado para posteriormente ser separado, então o DNA vai se duplicar, vai ser duplicado e depois vai ser separado em 2. Na etapa G2, no qual vai ocorrer um período que precede a mitose. E o que é a mitose? A partir do momento que o meu DNA foi duplicado, ele vai separar em 2, tá? Existem algumas estruturas que vão fazer isso, mas a gente não vai falar sobre isso nessa aula. E o processo de mitose é o processo que ocorre a separação. Vamos acompanhar essas etapas no crescimento de uma célula de uma levedura. Ó, agora nós temos o período do G1. Nesse período, então, vai preceder a divisão a síntese do DNA. Percebo que agora vai começar a ter a emissão de um broto, e durante esse processo de emissão de um broto, ocorre o quê? Formação da membrana plasmática, parede celular, e vai ocorrer o processo de síntese de DNA. Então, durante esse processo de síntese, também organelas vão sendo sintetizadas, vão sendo transferidas para esse broto, né? E vai ocorrer agora um período no qual vai preceder a divisão do DNA. Então, parte do DNA vai migrar para esse broto, mas não ocorreu a divisão ainda. Percebam que a célula agora se dividiu, ocorreu a formação da parede celular da membrana plasmática e ocorreu o processo de mitose, no qual as duas células se dividiram. Tá? Então, aqui eu tenho a formação já do broto. Esse é o processo de crescimento vegetativo. Vamos dar uma olhada agora, então, o crescimento vegetativo por fissão binária, que ocorre com a Zixosaccharomyces. Zixosaccharomyces é um nomezinho bem complicado de dizer. A Zixosaccharomyces. Bom, nesse processo é um processo de fissão, no qual a célula vai passar por um processo de elongação celular. Nessa etapa de elongação vai ocorrer a síntese de DNA. Vai ter a formação do septo, né? E as duas células vão ter se separado, tá? Então, aqui a gente tem com mais detalhes esse processo de divisão celular. Ó, aqui eu tenho duas células que elas vão começar a se alongar. Perceba que ela está se alongando. Ó,
ocorre um processo de elongação. Acompanhe aqui esse desenho, aqui, ó. Esse desenho fica mais fácil. Que agora eu tenho a formação do septo. Tá vendo? Aqui eu tenho a formação do septo. Após a elongação, ocorreu a formação do septo. E a partir desse septo vai começar a ocorrer a divisão celular. Então as duas células estão se dividindo, estão se separando. Tá? Então esse é o processo de fissão binária, tá bom? Então a reprodução assexuada das leveduras pode ocorrer ou por brotamento para algumas espécies, ou para algumas outras espécies vai ocorrer por fissão binária, tá? A Saccharomyces cerevisiae se reproduz por brotamento. E as células das leveduras, elas também podem se reproduzir de forma sexuada também, tá? Lembrando que a Saccharomyces cerevisiae ela é um ascomiceto, então elas vão formar ascas durante esse processo de reprodução sexuada. Então vamos dar uma olhada então aqui o ciclo. Aqui eu tenho a representação do ciclo de reprodução de uma levedura. As duas formas, tanto haploide quanto diploide, as duas formas vão ocorrer numa certa frequência dentro de uma população de leveduras. Se as células estiverem numa condição ambiental favorável, elas podem estar tanto na forma haploide quanto na forma diploide. Se a célula levedura estiver numa condição desfavorável, ela tende a passar por um processo de meiose e a predominância das células vai ser na forma haploide, tá? Então, no mosto, quando eu tenho boas condições de crescimento, as células das leveduras provavelmente vão estar numa condição haploide e diploide, tá? Só que com uma maior frequência para as células haploides. Então, vamos acompanhar esse processo. Imagina assim que eu tenho dentro de uma população, eu tenho aqui células de leveduras, né, no seu estado haploide, tá? Com um cromossomo. E eu tenho a característica A e alfa. A gente pode considerar essas características A e alfa como sendo masculino e feminino. Por quê? Porque as células do tipo A vão produzir substâncias, compostos aromáticos, que vão atrair células do tipo alfa. E o mesmo acontece com as células do tipo alfa. As células do tipo alfa vão produzir compostos que vão atrair as células do tipo A. Então, quando células com gametas diferentes se encontram, elas vão fazer um cruzamento, vão fazer uma conjugação. Então, essas duas células aqui, elas vão se ligar, tá? E vão fazer um cruzamento. E vai ocorrer a formação de um zigoto, né? No qual os dois núcleos eles vão acabar se fundindo. Tá? Então vai ocorrer uma fusão desses dois, dessa estrutura desse DNA, formando uma célula diploide. Porque eu vou ter o cromossomo de Azinho, de A e de alfa. Aí essas células diploides elas vão começar a se reproduzir de forma assexuada. Então elas vão estar se reproduzindo de forma assexuada, eu estou aqui me reproduzindo de forma assexuada. Essas aqui também, aquelas que não encontraram o seu companheirinho aqui para namorar e para formar uma célula diploide, também vão estar se multiplicando de forma assexuada. Mas, dependendo da condição do ambiente, então se a condição do ambiente for se tornar um ambiente hostil, com falta de nutrientes, com mudança de temperatura, alguma coisa assim, essas células diploides aqui, buscando uma estratégia de se perpetuar e gerar variabilidade, permitindo que ocorra variabilidade genética dentro da população e que algumas sejam selecionadas para tolerar aquela mudança de ambiente,
Essas células aqui elas vão formar uma estrutura que a gente chama de asca. Asca ou asco, tá? São sinônimos. Essa estrutura que é chamada de asca, o que vai ocorrer dentro dessa estrutura? Uma meiose, no qual esse cromossomo diploide aqui vai se separar, formando 4 núcleos haploides, tá? E essa asca, depois que ocorreu a formação desses 4 núcleos haploides num processo de meiose, vão formar 4 ascósporos haploides. E esses ascósporos haploides, então, eles vão germinar, formando leveduras haploides. Então vai ocorrer uma germinação e formação de uma levedura haploide. E essas leveduras haploides podem continuar se dividindo de forma assexuada e, eventualmente, eles podem encontrar gametas diferentes. E aí vai ocorrer uma fecundação. Isso vai gerar o quê? Variabilidade dentro da população, vai gerar variabilidade genética. Aqui eu tenho uma representação do mesmo processo, só é de um outro livro, mas é a representação do mesmo processo, mas está no material que eu compartilhei com vocês, tá? Mas ele fala das mesmas etapas. Durante a formação desse zigoto aqui, ó, quando eu tenho a conjugação dessas duas células aqui, vai ter a formação de um broto diploide. Tá? Então aqui eu tenho a conjugação de duas células haploides, que elas vão conjugar o seu DNA. Ó, aqui eu tenho um gameta A e aqui eu tenho um gameta alfa. Né? Então esse gameta A e o gameta alfa eles vão conjugar, se encontraram, vão conjugar o seu DNA e vão formar um broto haploide. Tá? Isso é característica da Saccharomyces. Vamos dar uma olhada então num videozinho aqui que ele mostra esse processo de reprodução sexuada. Vou tomar um gole de café que eu estou com a garganta doendo já. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma colônia de leveduras. E essa colônia ela está se multiplicando, ela está crescendo. Percebam que ela era pequenininha e agora ela está crescendo ao longo do tempo. Ela está crescendo por uma reprodução assexuada. Tá? Então ela está se dividindo de forma assexuadamente, ela está crescendo por brotamento. Então, ela formou uma colônia. Aqui eu tenho a colônia formada que se multiplicou de forma assexuada por brotamento. E percebam que ela tem uma coloração branca. Tá? Aqui eu tenho uma outra colônia de uma variante dessa levedura, dessa espécie de levedura, que ela tem essa coloração caramelo mais escura, tá? Então, essas são as duas variantes que vão cruzar uma com a outra, que a gente vai usar de exemplo nesse nosso vídeo. Então, aqui eu tenho eu tenho a célula de levedura de coloração branca e aqui eu tenho célula de levedura da coloração caramelo, né? E olha só, elas vamos lá. Aqui eu tenho, ela é haploide, né? Cada uma delas é haploide, é N. E essa aqui, ela tem um gameta que a gente pode chamar de feminino, e essa aqui vai ter um gameta que a gente pode chamar de masculino. Mas não existe esse conceito de masculino e feminino nas leveduras, tá? Ela só tem um tipo de gameta e a outra vai ter outro tipo de gameta. Que nesse caso a gente vai chamar de A e alfa. Então aqui eu vou ter um cromossomo haploide do tipo A e aqui eu vou ter um cromossomo haploide do tipo alfa. Tá? O gameta A e o gameta alfa. E elas estão se reproduzindo por brotamento. Ó, cada uma está produzindo um brotinho. Aí ela está num crescimento vegetativo. Mas, eventualmente, essas células podem, pela percepção dos compostos que são liberados, né, elas podem se namorar. Ó, aí elas vão namorar. Aí essas células namorando, elas vão fazer o quê? Elas vão gerar um broto diploide, 2N.
tá? Eu vou ter aqui o quê? Conjugação. Então é o que está acontecendo com essas duas células aqui, ó. Essas duas células, elas têm gametas diferentes e percebam que elas vão formar um broto a partir dessas duas células. Ó, ela está conjugando e ó, tá surgindo um broto a partir dessas duas células. Esse broto que se formou aqui, ele é diploide. Essas duas células aqui, elas eram haploide, elas eram um N. E aqui formou um broto 2N. Essa aqui tinha um gameta do tipo A, em teoria, e essa aqui tinha um gameta do tipo alfa. Agora formou um gameta 2N, sendo ela a alfa. Tá? E olha, perceba que ela formou então uma nova célula. E essa célula 2N vai começar a brotar. Ó, ela começou a brotar, então começou a ter crescimento vegetativo. Começou a brotar. Então, as células 2N, essas células 2N, elas estão brotando. Estão tendo células filhas 2N. Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi para não dificultar a nossa visualização. Então, essa célula 2N aqui vai formar descendentes, brotos 2Ns também. Então, ela vai entrar em brotamento formando células diploides. Mas se ela tiver numa condição desfavorável, ó, tu viu que ela murchou, ficou, murchinha, ela vai formar, vai passar por uma meiose e as células que eram diploides, elas vão se dividir em 4 núcleos haploides, formando a estrutura que a gente chama de asco ou asca. Então, cada um dessas células aqui dessa estrutura aqui é uma estrutura haploide. E cada uma dessas estruturas vai dar origem a um ascósporo. Então, duas vão ter as características do pai e duas vão ter as características da mãe. Então, aqui eu tenho a imagem formando o ascósporo. Ó. Vamos voltar aqui que eu comi bola agora. Ó, nós temos aqui a imagem da célula, dessa célula diploide, que ela vai começar a formar as ascas. Ó, ela vai começar a se organizar. Ó, tá vendo que ela está formando estruturas aqui, ó. Ela está se organizando. Aqui eu acho que vai ficar mais fácil de ver, ó. Ela está se organizando e formando as ascas. A gente consegue visualizar três. Aqui, isso aqui é uma asca e ela está formando 4 ascósporos. O outro está pelo outro lado que a gente não enxerga, né? Que é tridimensional isso. Então aqui ela formou a asca e dentro tem os ascósporos haploides. Então percebam o que ocorreu o cruzamento, a variabilidade genética, no momento que ocorreu a meiose. Percebo que eu tenho duas células com gameta feminino, mas que elas têm a característica do pai e a outra tem a característica da mãe. E aqui eu tenho duas células do gameta masculino, que elas têm, uma tem a característica da mãe e a outra tem a característica do pai. Tá? Então, isso aqui me gerou o quê? Variabilidade genética. Então, surgiu seres com variabilidade genética. E essas células com variabilidade genética, elas vão começar a brotar. E percebo que são células diferentes daquelas que nós tínhamos no início. Né? Então, aqui mostra esses cultivos após os cruzamentos. Eles pegaram essas ascas formadas e eles cultivaram.
perceba que elas têm, então, características intermediárias dos dois. Então, eu vou ter, foram 4 formados, ó, 2 com as características da mãe, com as 2 com característica do pai. Cada uma delas vai ter um tipo de gameta, um gameta feminino e um gameta masculino. E aqui o resumo do ciclo, é aquele ciclo que eu mostrei para vocês no início da aula. Aqui eu tenho a fase haploide e aqui eu tenho a fase diploide. Aqui eu tenho a reprodução, a parte as duas se reproduzem por brotamento. Aqui dá para enxergar todo o processo. Aqui. Então eu tenho essa fase haploide, uma fase diploide, foi o que a gente viu no início dessa parte da aula. Essa célula aqui que antes era haploide, ela estava se multiplicando por forma vegetativa, né? Então ela estava se dividindo por brotamento. Então essa célula acabou conjugando com outra célula, formando um broto diploide. Esse broto diploide acabou se multiplicando por brotamento, e aí quando ele encontrou uma condição desfavorável para esse crescimento em brotamento, ele acabou formando a asca. Com essa asca, ele formou seres com variabilidade genética, e ele liberou esses ascósporos para o meio, e cada um desses ascósporos começou a se multiplicar de forma assexuada novamente. Tá? Esse ascósporo, daí, ele é haploide. E é isso que é o legal desse processo, porque nesse processo ocorre o quê? Variabilidade genética. Tu tem seres diferentes que estão sendo formados com características formadas. Então, dependendo da condição do meio, alguns desses seres que foram formados com variabilidade genética, eles podem ter maior adaptação a crescer naquela condição e acabar se sobrevivendo àquela condição. E aí aqueles que se sobreviverem àquela condição vão se multiplicar assexuadamente e vão estar adaptados àquela condição mais difícil de meio, tá? Isso é muito legal. Tá bom, pessoal? Então, aqui termina o videozinho, ó, tá passando o videozinho. Aqui ele está mostrando que está reproduzindo de forma sexuada. E aí percebo que esse processo ele é dinâmico, não ocorre dessa forma que eu estou falando, de uma etapa depois da outra. Percebo que isso ocorre simultaneamente, ocorre de forma dinâmica. Tá? Esse videozinho aqui ele é lá da Alemanha. Na verdade, se vocês forem procurar esse vídeo, ele é completo e tem o professor que fez esse vídeo, ele está narrando o vídeo, mas eu tirei as partes para ficar mais fácil para a gente dar aula. Essas partes elas também estão disponíveis no Moodle para vocês assistirem. E aqui só para exemplificar o processo de reprodução dos basidiósporos, dos basidiomicetos, né? Que a gente viu aqui a reprodução dos ascomicetos. E aqui a reprodução dos basidiomicetos. Percebam que esse processo de reprodução tem a mesma lógica. Vai ter uma fase N, né, haploide, no qual eu tenho também um gameta A e um gameta alfa. Em um determinado momento esses gametas vão se encontrar, vai formar uma estrutura que é chamado de cariogama, tá? Que ela vai ter o núcleo diploide, e aí dentro dessa estrutura aqui vai ocorrer uma meiose, quando eu tenho uma condição desfavorável, formando os basidiósporos. Então, diferente dos ascósporos, que vai formar uma asca, a diferença é que os basidiomicetos, o filo basidiomicota, vai formar um basidióforo. E esses basidióforos aqui que vão liberar os esporos que depois vão ser germinados e vão se formar as leveduras haploides alfa, ou de um gênero A ou gênero alfa.
tá? Mas percebam que é o mesmo ciclo, o que muda são as estruturas que são formadas, mas a lógica do ciclo é a mesma. Tá bom, pessoal? Então, com essa parte da reprodução das leveduras, a gente termina o conteúdo da nossa primeira aula e na nossa próxima aula a gente vai começar a trabalhar com metabolismo, tá? Então, conto com vocês no próximo encontro síncrono para a gente discutir o metabolismo das leveduras, tá bom? Então, até a próxima aula. Abraço a todos.